Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. E nós estamos dando continuidade ao nosso livro Pensamento e Vida. Você já conhece? Você poderá buscar os programas anteriores. Nós já estamos mais para o final do livro. Hoje estaremos fazendo o capítulo 25º. E esse livro tem 30 capítulos, então estamos mais para o final. Mas tem todos os 24 capítulos anteriores que você poderá escutar, assistir conosco, acompanhar. Arrume o seu livro que se chama Pensamento e Vida. Esse livro é do Espírito Emmanuel, que escreve através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, continue conosco, hoje estaremos falando a respeito da tolerância. Vem com a gente. Eu, para quem não me conhece, sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre uma oportunidade ímpar estarmos falando aqui e sobre um tema tão especial como são os temas que Emmanuel nos apresenta neste livro, Pensamento e Vida. Hoje, como a Solange já disse, é o capítulo 25º, que vai falar da tolerância. Mas nós queremos te lembrar que são capítulos riquíssimos, todos estes que já foram comentados e aqueles que ainda faltam comentar, e são apenas 5 os que estamos terminando essa sequência. Com o fim deste livro, nós daremos início a uma outra obra, mas até lá ainda tem muita coisa boa e que você pode também compartilhar. Este livro, apesar de ser bastante fininho, ele é muito denso. Se nós colocássemos numa balança, não é, Solange? Esse livrinho aqui de um lado, a gente ia precisar pôr uns 3 paralelepípedos do outro lado para mais ou menos ficar equilibrado, né? Ele é substancioso. Porque ele tem muita coisa em pouco espaço. É algo que nos enriquece se nós tivermos a paciência de aprofundar, de ler, de pensar, de extrair o suco daquilo que está sendo aqui explicado. Então, não vamos mais perder tempo, vamos começar a leitura do capítulo 25º, não é, Solange? É isso mesmo, vamos lá. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Vemos aqui já, nesse primeiro trecho, uma definição e uma comparação. A tolerância está na base de todo o progresso real. Para que nós progridamos, precisamos ter isto como membros de uma grande máquina, de uma grande estrutura que se apoia uns nos outros, como as peças se apoiam umas nas outras, para que o resultado final aconteça. Você imagina então, colocando aqui essa imagem, Solange, da fala de Emmanuel, como um relógio daqueles antigos de engrenagens, molinhas, pecinhas, mancais, como eles precisavam estar trabalhando em harmonia, cada um tendo que aguentar a rigidez do outro ou a maleabilidade do outro, como uma mola que faz o movimento, precisando harmonizar-se para que, por fim, todos trabalhassem de forma a marcar a hora. Então, essa noção é necessária. Todos nós precisaremos dela para que a harmonia se estabeleça no funcionamento cósmico que vai permitir com isso que nós evoluamos, progridamos. Todas as bênçãos da natureza, veja o texto aí, todas as bênçãos da natureza, elas são representadas pelo quê? Por uma larga sequência dessa virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Então, você vê na natureza, tudo precisa da tolerância. Tudo vai exigir que se espere alguma coisa. Quando você tem uma atividade muito intensa e você está com sede, você pega a água e se quiser uma água mais fresca, você precisa colocar um gelo.
Se você quiser que ela fique fresca sem o gelo, você tem que pôr na geladeira. Só que 5 minutos depois ela continua quente. Você tem que esperar a geladeira fazer o seu papel. Você fala assim, não, eu estou com pressa. Eu quero rápido. Então eu vou pegar o gelo. Aí você abre o freezer e quando você puxa a sua caçambinha de gelo, ela está vazia. Ih, esqueci de pôr água para congelar. Então, por mais que você tenha pressa, ao colocar a água na forminha de gelo e colocar no freezer, não adianta esperar 5 minutos, porque o gelo não se faz em 5 minutos. É preciso dar o tempo necessário para o gelo se tornar gelo, a água se tornar gelo. E é isso que Emmanuel está falando. Na natureza, tudo precisa dessa tolerância. E ele vai dar vários exemplos a esse respeito. Vamos seguir? Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando, modelando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. O que será que ele quer dizer nisso, hein? Que a tolerância não é um conceito de casca. Não é uma coisa assim, eu vou aguentar esse negócio. Eu vou ter uma postura assim, tô nervoso, mas eu não vou fazer nada. Vou deixar que as coisas se acalmem. Não é um negócio assim de 3 minutos, 2 minutos. Superficial, é de casca, né? Tolerância não é isso. O texto a seguir, você vai ver de novo aí na tela, ele explica o que é. A tolerância não é um conceito de superfície, não é casquinha. É um reflexo vivo, ou seja, ela está aparente com uma coisa real de uma compreensão que nasce na fonte da alma. Ou seja, é a alma que deve estar imbuída desta maneira de interpretar as coisas, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Tolerância, então, é isso. É a esperança, a expectativa, é a paciência e é o perdão reunidos. Você imagina, vamos colocar aqui um exemplo das pessoas que que precisam contar com a ajuda de uma funcionária dentro de casa. Aquela pessoa tem seus problemas, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. E se a pessoa que é a gerente da família, se aquele que está à frente estiver apenas com a tolerância na superfície, o que ele vai fazer? Ele vai tratar a pessoa com desdém ou com rispidez. Não vai despedi-la, ele vai ser tolerante. A pessoa quebrou um prato hoje, a pessoa riscou a parede amanhã, ela fez alguma coisa que não estava direito no dia seguinte, mas ele vai ter uma tolerância, que é não mandar ele embora. Será que é isso? Será que é esse o significado? Como nós já vimos aqui que a tolerância não é uma coisa de superfície, obviamente que não é isso. A tolerância que está aqui, como você viu no texto, ela representa o quê? Ela representa a esperança, ou seja, você estará determinado a transformar aquela pessoa de uma forma boa em uma pessoa melhor, em uma funcionária mais atenta, em uma pessoa mais cuidadosa. Para isso, você vai precisar analisar quais os motivos que ela tem para não ter isto. Que é falta de entendimento, é falta de cultura, é falta de inteligência na prática, na vivência do mundo, é pressa, é dificuldade na família que tira a concentração do que ela está fazendo. Então, essa esperança de ajudar a pessoa a que ela cresça faz parte da tolerância. Depois tem o quê? A paciência. Tem que falar assim, todo dia tem que falar a mesma coisa. Tem que ensinar de novo. Por quê? Porque a pessoa às vezes não sabe onde está o problema daquele que está servindo. Isso acontece em qualquer lugar, não só na família, na empresa, na fábrica, na indústria. Então a paciência faz com que aquela pessoa que está administrando outra e que tem a esperança que essa outra melhore, ela vá com paciência repetir, com paciência explicar,
com paciência, dar a chance da pessoa corrigir. E, obviamente, se completa este círculo com o perdão, que é aquele perdão que você precisa para esquecer as bobagens que aquela pessoa já fez antes. E quando falamos de tolerância, estamos citando aqui exemplos profissionais, nós também nos referimos, como o Emmanuel muito bem assevera, a todas as relações pessoais, a todas as relações afetivas, familiares, comerciais, a de amizade. Tudo isso vai fazer parte desse contexto. Porque se não for assim, não é tolerância. Como recomenda a evolução. Porque você viu, tolerância está na base de todo o progresso efetivo. Uma pessoa que diz que é tolerante só porque ela dá uns pontapés, uns gritos, mas ela não manda embora, não é tolerante. Ela só está não querendo ficar sem o escravo. Tolerância significa melhorar-se espiritualmente para que, ao você praticar todas estas 3 virtudes, a esperança, a paciência e o perdão, você esteja melhor. Mesmo que aquela pessoa nunca aprenda. Não queira aprender, seja preguiçosa mesmo. Mas você, ao fazer as coisas como recomenda Emmanuel, você estará se controlando. Você estará analisando com mais profundidade as relações com aquelas pessoas. Você estará ajudando a si mesmo a ter conhecimento e sapiência para tratar as limitações dos outros. É só assim que a gente progride, não é, Solange? É isso mesmo. Interessante que o parágrafo fala sobre modelar, né? É bem essa situação de você modelar mesmo aquilo que você disse, modelando a esperança, a paciência e o perdão. A gente vai se modelando e vai ajudando a modelar os outros também. Mas o Emmanuel continua, acompanhe conosco. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A gente vê aí que Emmanuel está falando para nós que é muito difícil. Como que a gente pode pedir? Seria muito a gente pedir que os outros pensassem da mesma maneira que nós pensamos, ou pensasse da nossa forma, ou se adapte a nós e aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Isso seria, ao contrário, nós temos que fazer esse esforço de, na verdade, nos colocarmos no lugar do outro, nos adaptarmos ao outro. E aqui ele coloca ainda no texto, adaptar-nos com dignidade, quer dizer, nossa função, nossa obrigação é de nos adaptar aos outros, mas com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Vamos dar um exemplo, Solange. Imagina que você é uma pessoa que reconheça que o seu conhecimento, a sua cultura, é uma cultura mais requintada. Mas que existem pessoas que você conhece que não tem nada, que são pessoas, inclusive, que não sabem ler e escrever. E você fala assim, nossa, eu sei tantas coisas e essa pessoa não sabe nada. Eu gostaria muito que ela aprendesse a ler e escrever. Então, se você entende isto, que é o mundo que está ali fora, que não tem as riquezas que você já acumulou, o que você vai fazer? Você vai abrir um espaço no seu tempo para que aquilo que você sabe possa ser transferido para aquele que não sabe nada. Mas como aquele indivíduo não sabe nada, você vai precisar aprender a ensinar o alfabeto. Você pode ser um químico, pode ser um físico, pode ser um professor, você pode ter inúmeras qualificadoras na sua área. Mas para que você faça uma pessoa que não sabe ler e escrever aprender a fazer isso, você precisa aprender. Então, você precisa se adaptar ao mundo do analfabeto. Para que, ao entender a linguagem dele, você saiba explicar no mesmo patamar aquilo que ele não sabe, para que ele compreenda. Então, você vai ter que descer do seu pedestal de cultura e, com isso, você vai ter que também ser um aluno
para recordar como é o alfabeto e para saber explicá-lo. Eu tenho certeza que você já passou por uma experiência semelhante em algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, às vezes você vai assistir alguém fazer uma palestra de qualquer tipo, inclusive espírita, e você vai lá e a pessoa fala e fala e fala e fala e fala tão difícil que você diz assim, nossa, falou tão bonito, mas eu não entendi nada. Ou então um professor que é considerado uma sumidade na sua área é chamado a dar uma aula para aqueles que estão começando a aprender aquela mesma atividade. E ele então usa termos técnicos lá dos mais elevados e aquelas pessoas são novatas. E então o que acontece? Você escuta o homem, escuta a sumidade, só que é inútil o que ele falou, porque ele falou para outros iguais a ele. Então não há sabedoria nisto. E isto já demonstra que seja o palestrante espírita, seja o religioso qualquer, ou seja aquele que está transmitindo uma notícia, uma informação, sejam imaturos, porque eles não se colocam no lugar de quem está escutando. Eles apenas querem mostrar erudição, mostrar conhecimento. É um exercício de vaidade, que já denuncia a incapacidade daquela pessoa ser de verdade um sábio. Ele sabe para ele e para se exibir como um pavão, mas ele não sabe para ensinar porque ele não se dispõe a colocar-se naqueles que não sabem, nas pessoas que não compreenderão a sua linguagem. E isso é importante demais para que nós possamos compreender o significado desta circunstância. Por isso que ele está falando, se você tem a firme disposição de ajudar quem está no mundo, você não pode esperar que o mundo se transforme para vir até você. Foi o que Jesus fez. Como que Jesus poderia melhorar o mundo esperando que o mundo se tornasse mais evoluído até chegar ao nível dele? Não. Jesus vem ao mundo. Jesus traz o seu ensinamento em vida para que as pessoas possam beber na fonte e depois assimilar aquele conhecimento. Então, a disposição de adaptar-se ao mundo faz parte do projeto daqueles que querem melhorar o ambiente onde estão. Querem ensinar o analfabeto, querem ajudar a pessoa equivocada, querem dar uma informação a quem não tem noções, e para isso precisa falar a linguagem deles. E fazer isso dignamente, que é o que diz o texto, é você fazer com bondade, com o seu coração, mas sem enaltecimento de si mesmo. Ai, como eu sou inteligente, como eu sou bom, vocês são burros. Ou então você desmerecer aquelas pessoas que você está tentando ajudar, pelo fato de você se achar mais superior do que elas. Então é você trabalhar com essa disposição de ajudar com dignidade. Emmanuel continua, ele segue dizendo: a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato, não solicita do pequeno riacho, improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Olha que fatos bastante óbvios, mas que são bastante límpidos, claros, não é? Na explicação dessa tolerância, não é, Solange? São os exemplos como ele disse anteriormente, são os exemplos que a providência divina nos dá de tolerância, uma tolerância que é sábia e ativa. Como nós vamos ver aqui, quando ele diz que Deus não reclama da semente, que ela já produz o seu fruto, não. Tudo tem o seu tempo, então ele espera que a semente germine, que ela cresça, que ela produza frutos. Deus também não exige que o rio já chegue imediatamente ao mar, não. Ele deixa que o rio corra, né, pelos caminhos que ele tem que correr e, consequentemente, só lá adiante vá encontrar o mar. Então, existe na natureza essa tolerância, que ele diz que é uma tolerância sábia, mas é uma tolerância que é também ativa. Não é algo que fica, deixa parado esperando, não. É algo que é ativo, que segue adiante. Vamos analisar aqui essas duas versões que ele cita. Primeiro, da semente. Deus produziu a semente. É claro, Deus criou o ambiente para a semente poder germinar.
Deus se incumbe de produzir a umidade necessária para abastecer a semente e os minerais de onde ela vai extrair seu alimento. Porém, a semente, para que ela possa ser o que ela é um projeto, ela tem que estar enterrada. Ela tem que ser posta debaixo da terra, tem que estar abafada, no escuro, tem que superar aquela necessidade de ver a luz do sol e que vai exigir que o broto, imagina a coisa mais delicada na semente é o broto. E, no entanto, o broto abre caminhos na terra pesada. Às vezes, Solange, inclusive, tendo que fazer uma ginástica para vencer uma pedra que está no meio do caminho e ela tem que se entortar todo em busca da claridade, de onde que ela está vindo, ela tem que ir. Então você vê que a tolerância divina, no caso da semente, representa o quê? Representa dar à semente tempo para que ela seja aquilo para o que ela foi criada. Que é tempo para ela poder sair da casca, sair da cova, sair dos obstáculos, chegar à luz do sol. E a partir daí, crescer na direção do sol com os alimentos que Deus vai lhe fornecer no solo, na atmosfera, na água da chuva. E com isso, chegar mais adiante a ter toda a maturidade de produzir as flores e depois os frutos. Então você percebe que Deus não fez tudo pronto. Deus dá condições e ele espera. E a mesma coisa acontece com a fonte. A fonte obedece à lei da gravidade e essa lei da gravidade não vai fazer um reguinho reto lá da fonte até o rio e do rio até o mar. Não. A fonte brota e ela tem que procurar os seus caminhos. Não é mesmo? Ela sai daquele olhinho de água e vai escorrendo, seguindo a lei da gravidade, contorna o obstáculo, tem um animal que vem e pisa, tem alguém que represa, mas ela vai ter que ir, ela vai adiante. O sol aquece a água, o vento ajuda a evaporar, mas ela vai indo, até que ela encontre um outro lugar em que haja mais água e depois vai em frente. Imagina quando ela encontra um obstáculo de uma usina, aquela parede de pedra, segurando, retendo a água, ela vai desistir de ser água? Não, ela vai esperar a hora dela de passar pela tubulação e vai seguir na direção. E Deus espera que tudo isso seja assim. Vamos colocar então, como faz Emmanuel logo a seguir, a condição do espírito nisso. Não é mesmo, Solange? Vamos lá, a sequência do que Emmanuel fala. Assim também, de alma para alma, é imperioso, é indispensável, não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Que condição seria essa, não é? Que condição? O homem abrutalhado, o enfermo sem educação, eles demonstram a evolução através da garra, vamos dizer, dos dentes, das unhas, como o espinho de uma planta. E, portanto, isso demonstra a sua pouca elevação no caminho evolutivo, que é querer ganhar no grito, na ameaça, na violência, na agressividade, é querer educar a pessoa na humilhação. Você já passou por isso? Uma pessoa, um chefe arbitrário, que Emmanuel chamaria, ou André Luiz chamaria atrabiliário. Não é, Solange? Atrabiliário. Vai procurar no dicionário o que é isso. É aquele que tem a bile, né, efervescente. Atrabiliário, é colérico, nervoso. O chefe que xingou você porque você cometeu um erro, não ajudou você a consertar, a não errar de novo. Apenas criou mais um problema, que é que você ficou com raiva, que você vai ficar com má vontade e que você vai tentar se vingar do jeito que você puder, esperando que o chefe se dane. É essa a consequência na maioria das vezes. Então, essa pessoa rústica, essa pessoa difícil, demonstra que ela é pouco elevada. Agora, pode ser que você seja um espírito enobrecido e que você compreenda que este homem não está bem, que o fígado dele está em pandarecos, que ele não tem autocontrole. E ao invés de ter raiva ou desejar que ele se dane, você faz uma prece para ele.
Você ajuda que este ser seja abençoado com uma oração que o pacifique. Então, ao invés de mostrar que você também tem espinhos e garras iguais à do seu chefe, você tem um comportamento que demonstra que, na essência, você já não tem mais este nível de involução. Você já está melhor. E isso é aquilo que Emmanuel está se referindo. Como a nossa reação diante dos obstáculos, ou com o nosso comportamento, quando estamos podendo pisar em alguém, nós vamos mostrar qual é o padrão evolutivo que nós temos. E é no caso da tolerância, um grande termômetro que nos fará, reconhecer quem somos através das coisas que fazemos. É muito interessante esta colocação de Emmanuel a respeito dessa brutalidade e da irritação do doente. Um amigo nosso estava falando que teve que levar a mãe no hospital e ele teve que ver lá no hospital o povo se descabelando porque estava demorando para ser atendido. E é uma gritaria, e é aquela confusão, aquela coisa meio de, um drama. E não era um problema assim grave, não estava vendo, ninguém estava tendo um infarto, mas, tá demorando, minha mãe, meu pai, meu irmão, vai morrer, aquela coisa meio de teatro mexicano, sabe? Uma gritaria, como se só aquela pessoa fosse doente, o pronto-socorro estava cheio de gente doente. É um desrespeito com os outros doentes. E não é tomar atitude que resolva, porque o grito não é remédio no hospital. O que é remédio, o que é preciso é que você vá atrás de alguém responsável, que procure, que entre, que fale com um atendente, que vá atrás de uma pessoa. Não é que ficar gritando como a gente está acostumado. E essa pessoa que faz isso é justamente esse enfermo desajustado. Tem pessoas que ficam irritadíssimas quando estão sendo atendidas num hospital, por exemplo. Maltratam a enfermagem, fazem os outros ficarem com aquela coisa, eu não quero atender essa pessoa, é muito grosso, é muito grossa. Por que isso? Se alguém está cuidando de você da melhor forma possível para o limite dele, se você piorar isso, você vai ser a vítima, não é? E é isso que Emmanuel vai dizer no próximo capítulo, no próximo parágrafo. Isso. Vamos com a gente para vocês verem. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria, de qualquer ofensa, invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Exatamente isso que você estava falando, sobre aquela pessoa que que reage com ódio, com raiva, com animosidade, aquilo que ela está recebendo. No fim, ela vai sentir nela mesma o resultado desse sentimento negativo. Então, quem pratica o mal é que sofre o mal. O mal só é realmente mal para quem o pratica. É a frase interessante. E revidar o mal na base da inconsequência em que ele está se expressando é você beber o veneno que alguém está produzindo. Você bebe o veneno e revida na forma venenosa. Então, é importante que nós tenhamos sempre esses conceitos como uma forma de meditar nossa atitude. Agir é diferente de reagir. O agir é algo que você pensa, escolhe um caminho e escolhe com base naquilo que você crê como sendo o melhor. Reagir é se opor a uma força para contrapô-la. Então, se é uma agressão, é ser agressivo. Se é uma mentira, é caluniar. Isso é a reação, que não passa pelo cérebro, pela análise. Passa pelo fígado, vamos dizer assim, né? É o fígado que você quer ver a pessoa pagar aquilo que você acha que ela deve. E isso demonstra que você é mais ou menos semelhante à pessoa que estava fazendo aquilo. Às vezes até pior do que ela. Porque aquela pessoa pode estar com um problema sério que você não sabe, e ela pode estar sem paciência, porque, por exemplo, passou a noite em claro cuidando de uma criança doente que não conseguiu dormir, e ela tem um motivo para estar irritada. Mas se você, porque recebeu uma resposta atravessada, agora se irrita e também faz a mesma coisa, você dormiu à noite, você não tem um filho doente,
Você está fazendo aquilo porque você também é mal. Não tem um motivo. Você só está com raiva. Entende? É isso que os espíritos nos explicam. Mas a gente vai continuar, Solange. Vamos lá. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião, numa deformidade sem remédio. Olha só, que coisa interessante. Solange, comenta para nós isso daí. Está dizendo que é bom, a gente tem que tratar a ignorância com esse carinho que a gente dispensaria quando a gente cuida de uma ferida. Quando nós temos que cuidar de uma ferida aberta, o que a gente faz? A gente limpa a ferida, a gente coloca algo que vem esterilizar, não é? E que você vai fazer um curativo, mas você trabalha com muito carinho. A mãe assopra, beija. Fora isso. Não é? A mãe assopra. É isso. Vai sarar, vai sarar. É um passe de sopro até, se for então. ver que a mãe faz ali com muito carinho. Então ela trata, aqui está dizendo que é para a gente tratar a ignorância dessa maneira, que a gente não deve atuar sem caridade, não devemos atuar com raiva, menosprezando aquele que é o ignorante. Ao contrário, porque senão essa ferida ela não vai se curar. Essa ferida ela vai produzir, ela vai purgar, se deteriorar mais ainda. É a mesma coisa que ele está falando aqui, ó. Imagina que ao invés de você tratar da ferida que foi aberta, você fala assim, vamos fazer um negócio? Vamos cortar o braço que já resolve, né? Vamos cortar o braço. Na nossa instituição, aqui em Campinas, nós temos a história de um irmão muito querido, que quando chegou à nossa casa, tinha uma ferida nas duas pernas, que os médicos queriam amputar as duas pernas. Queriam amputar. Porque eles não conseguiam trabalhar com ele e tratar de uma forma boa. Então nós pedimos que, ao invés de cortar a perna, que ele fosse levado no nosso centro. E lá ele começou a receber atendimento de enfermagem, atendimento de passe, de carinho, de respeito. E ele foi melhorando. E hoje, faz mais ou menos uns 18 anos que ele frequenta a nossa instituição com as duas pernas. Já pensou se realmente tivessem amputado a perna dele? Já pensou se ele não tivesse aprendido o que foi necessário aprender, a desenvolver paciência, otimismo? Ele mudou completamente seu estado de ânimo. E isso fez com que a ferida regredisse. Hoje ele anda de tênis e meia. Ele andava antigamente com um saco plástico amarrado na perna, porque aquilo cheirava tão mal que ninguém aguentava e ele exudava uma linfa fedorenta. Então, os médicos queriam amputar, mas os espíritos disseram não. Nós vamos usar a ferida para melhorar o espírito. E na medida que o espírito vai melhorando, a ferida também vai melhorando. Então, quando você escuta Emmanuel falar isso, que a falta de tolerância, a falta de compreensão, a falta do perdão faz com que ao invés de você curar a ferida, você ampute, é a mesma coisa. É justamente aquilo que é preciso que nós aprendamos a fazer. Ter paciência, ter devotamento, aguentar. Ah, a pessoa é ignorante. Já notaram que ignorante quer sempre saber de tudo? Ignorante adora falar besteira e acha que tem razão. Você não pode contrariar um ignorante, porque ele tem a noção de que o que ele vai falar é verdade. Então o que você faz? Ah, é verdade. Isso mesmo. Tem a história do Albert Schweitzer. Fala, Solange. Posso entrar um pouquinho antes de você entrar nessa história que é muito bacana, mas lembrando dessa história que você contou, desse companheiro lá da nossa casa, eu estava me lembrando que antes dele ir para a nossa casa, ele ia a um posto de saúde. Só que quando ele chegava nesse posto de saúde, ele era tão intolerante, ele era tão nervoso, tão grosseiro, que ele não se sentia bem com aquelas feridas, ele tinha os seus motivos, mas ele maltratava todo mundo do posto de saúde e ninguém queria tratar dele. Ninguém queria atendê-lo, todo mundo um empurrava para o outro, porque ninguém suportava. Ninguém conseguia ficar do lado desse homem. Até que isso aconteceu, isso que ele surgiu na nossa casa, e aí nós começamos a tratar dele, né? E ele foi
os espíritos foram recuperando aquela ferida. E graças a Deus ele não precisou E hoje amputar o sua povo perna. disputa para atendê-lo no posto. Isso. Eles ficam separando coisas que para ele fazer, curar a ferida. Eles são hoje aqueles que agora veem este homem com outros olhos. Mas eu ia dizer do Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer foi um médico, foi amigo de Albert Einstein. Um dia perguntaram para Einstein se havia alguém que ele achava que fosse uma grande inteligência na Terra, uma grande alma no mundo. E o Albert Einstein respondeu que sim, havia. E aí o repórter quis saber quem que é, né? E ele respondeu, é Albert Schweitzer. É um outro alemão, Albert, mas não é o Einstein, é o Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele era doutor em medicina, doutor em filosofia, doutor em teologia e doutor em música. Isso nos albores do século XX, no começo do século XX. Ele tinha 4 doutorados alemães. Não é doutoradozinho aqui brasileiro, não. Alemães. E ele deixou tudo isso e foi para a África. Abriu um grande hospital dentro dos limites na África Francesa, em Lambaréné. Lá em Lambaréné ele abriu um hospital para tratar as doenças tropicais dos nativos. E então, todo ano, a floresta pegava um pedaço, na época de chuva não dava para ficar no hospital. Quando ele voltava, o hospital estava tomado pela floresta, eles tinham que quase que reconstruir o hospital de madeira, é claro, né? Então, um belo dia, ele estava junto com outros negros, arrastando um tronco de árvore pelos caminhos todos barrentos, e havia um negro vestido de branco, inteirinho, em cima do barranco, vendo os 4 trabalhando. 3 negros e mais o doutor. Aí eles pararam assim e o doutor Albert Schweitzer disse para o outro, escuta, você não pode vir aqui para nos ajudar a puxar o tronco, nós vamos levar lá no hospital para a gente fazer um reparo? Aí o rapaz lá em cima respondeu assim, eu não, eu sou doutor, eu não fico por aí arrastando troncos. Aí o doutor disse a ele, veja só, o negro respondeu, eu sou intelectual, eu não fico por aí puxando troncos pelo mato. Aí o doutor Albert Schweitzer disse, é verdade, um dia eu também quis ser isso, mas não deu muito certo. E continuou arrastando o tronco, como se ele não fosse doutor em 4 áreas do conhecimento humano. Albert Schweitzer. Que lição, não é? Não para o negro, para nós, que esse homem tão humilde, tão sábio, nos deu. E nós ainda precisamos pensar nisso, porque às vezes nós estamos naquela, não, quem é você? Quem você pensa que você é para falar assim comigo? E a gente é um ignorantezinho. Então, você vê aqui, né? É importante que nós aprendamos a entender a deficiência do outro sem humilhá-lo. E às vezes concordar com ele, não, é verdade. Você tem razão. Deixar a coisa, né, assim, para não deixar a pessoa numa situação ruim. Se você não tem a afinidade, nem a liberdade de explicar melhor essas coisas para a pessoa. Mas a gente vai continuar agora na parte final, que estamos chegando do capítulo 25. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Quem, com os lábios, repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar, demonstra agasalhar a volúpia, a euforia da mágoa com que se acomoda, perdendo o tempo. São aquelas pessoas que não temos que perdoar, temos que ter tolerância, temos que ser generosos. Essas pessoas que ficam repetindo isto constantemente, na verdade, Emmanuel está falando, pode ter certeza que ela tem mágoa de alguém, que ela tem um remordimento, ela tem alguma coisa que está lá que ela não faz, apesar de recomendar aos outros que façam. A tolerância e o perdão não são palavras, são condutas, que é daqui para frente, como Emmanuel vai nos explicar. Quem fica repetindo, vamos perdoar, vamos tolerar, tem que ter perdão, precisa, antes de ficar falando, exercitar isto. Porque senão essa é a maneira do indivíduo ressentido se esconder.
Ele não diz que ele é um indivíduo magoado, um indivíduo com raiva. Ele diz que ele é, não, eu sou um indivíduo que perdoa, tá? Só que está lá dentro, encruado nele. É esse o sentido desse parágrafo. Perdoar é olvidar, é esquecer a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, de superioridade mentirosa, teatralizando, dramatizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. É isso que ele está dizendo, não é você ficar falando, eu perdoei, eu preciso perdoar, como é importante perdoar. Não, há pessoas que estão teatralizando um sentimento que não precisa disso. O perdão ou a tolerância não é isso, é você continuar a trabalhar, mesmo quando você é criticado, quando você não é compreendido. Porque essas pessoas que criticam podem ter um motivo, mas se você continuar trabalhando, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquelas mesmas pessoas que antes não te entendiam, verão o exemplo silencioso do teu esforço e passarão a ver que você tinha razão. Não é? Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se ao abandono de Pedro ou à fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia, será sempre prevenção segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. E então você verá como as pessoas florescem. Uma pessoa que em qualquer motivo, em qualquer momento, aponta e acusa e levanta defunto e joga na cara do outro as coisas erradas que fez, esta pessoa jamais construirá ninguém, a não ser construirá adversários. Mas, quando você percebe um erro e depois essa mesma pessoa errada é recebida, sem que ninguém aponte a ela a sua mazela, essa pessoa sabe que errou. E é isso que Jesus fez com todos os outros. Vamos trabalhar. Não vamos dizer, você fez isso, você fez aquilo, você é indigno, você não merece estar aqui. Não, vamos trabalhar. Vamos continuar adiante. Vamos ir para frente. E isso é realmente algo de nobreza. Não nos referimos aqui às questões técnicas, porque às vezes alguém fez um equívoco grande que precisa ser repreendido. Porque tinha que tratar de uma certa forma determinado objeto na profissão e foi desleixado. Não. Nós estamos falando desses equívocos que são próprios da ignorância, da distração, da preguiça. Para que você eduque aquele que está nessa situação, você poderá ajudá-lo, dando novamente a chance. Se Deus não tivesse tolerância conosco, não é? O Evangelho diz que se a fala só fosse dada aos que não erram, que não mentem, que não fazem calúnias, haveria na terra mais mudos que falantes. Não é? Então, apesar de xingarmos, de blasfemarmos, nós ainda falamos, porque Deus é tolerante. É isso mesmo. Bem. Muito bonito. Quem diria um capítulo que fala pra gente sobre a tolerância, como é bonita a tolerância. A gente vê no final que é algo que acaba, a tolerância tem um poder transformador, que é esse poder de modelar, seja modelar a nós mesmos, como modelar o seu semelhante, aquele com o qual você está querendo lidar e ensinar alguma coisa. Um capítulo muito bonito esse. Só que o relógio não é tolerante. Não é nosso relógio. Estou esperando ele rodar ali, sabe aquele contador final?
Mas é isso, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz. Nos vemos no próximo programa Alegria de Viver, deixando para vocês o convite para assistir os programas anteriores e também para conhecer, quem sabe, o programa O Espírito da Letra, onde temos analisadas as obras do Espírito André Luiz, um programa que é belíssimo, você não pode perder. O Espírito da Letra. youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Vai lá, a gente espera você. É isso aí, um grande abraço, Tchau, até gente. a próxima. Tchau, tchau.